Nesta próxima lição sobre crescer na graça, que é uma experiência de Pedro, e que ele está falando para os cristãos, os discípulos ali no primeiro século, continuem a crescer na graça. Pedro provavelmente se lembra, fazendo uma reflexão da vida dele, de um episódio, de uma experiência que ele teve com Jesus, em que ele nega Jesus 3 vezes. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 34, Jesus disse para Pedro: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Jesus alerta Pedro. Jesus já pré-anuncia aqui. Ele diz para Pedro: Pedro, isso vai acontecer. Você vai me negar 3 vezes. Você vai ser posto em circunstâncias, situações em que pessoas perguntarão: quem é você? Você me conhece? E você vai dizer: não, não conheço, nunca fiz parte desse grupo, nunca vi antes que o galo cante nesta mesma noite. E Pedro diz o seguinte: olha, todos podem te negar, mas eu nunca vou dizer que eu não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. Ele diz no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 35. Essa foi a resposta de Pedro. Eu nunca vou dizer que eu não o conheço, nunca vou te negar, mesmo que eu tenha que morrer pelo Senhor. Então nós sabemos do resto da história, não é mesmo? Naquela noite, Jesus é preso, Jesus é levado ali diante das autoridades, daquelas falsas testemunhas, e Pedro está ali se aquecendo, né? Era uma noite fria, e pessoas vêm para Pedro e perguntam: você conhece Pedro? Algumas servas lá que trabalhavam ali, né? Algumas mulheres perguntam para Pedro: você é um deles, né? Não é mesmo? E Pedro diz: não, 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 e Pedro nega a Jesus 3 vezes, como ele havia sido avisado por Jesus. Muito triste, porque Pedro sai daquele lugar depois de negá-lo 3 vezes, o galo canta, ele se lembra das palavras de Jesus, Jesus olha para ele, mas não com um olhar de cobrança, não com um olhar, eu te disse, mas com um olhar de bondade, um olhar da graça. E Pedro, tomado de remorso, arrependido do que ele tinha feito e provavelmente falado, ele sai e ele chora amargamente. Agora, a história não termina aí, porque no livro de Marcos, capítulo 16, nós aprendemos que depois que Jesus foi ressuscitado, Jesus manda um aviso para Pedro. E veja só o que ele diz no livro de Marcos 16, versículo 7. Agora vocês vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos, para aquelas mulheres que tinham ido até o túmulo no dia da ressurreição de Jesus. Jesus vai adiante de vocês para a Galileia. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. E lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Marcos 16, versículo 7. É interessante que este recado é dado, veja só aqui o que diz no versículo 7, para Pedro e os outros discípulos, os demais discípulos, que no caso seria Pedro e mais 10 discípulos. A essa altura, Judas já se suicidou. Este recado poderia ter muito bem ter sido dado para todos os discípulos, mas parece que Jesus tinha alguém especial no coração dele. Jesus tinha alguém especial na mente dele. Jesus tinha alguém especial que ele queria que crescesse na graça, na compreensão da graça, no significado da graça. E Pedro recebeu esta oportunidade. Pedro teve essa experiência com Jesus, e essa experiência de Jesus, de entender o significado da graça. E graça, amigos, significa dar mais uma chance para outra pessoa. Mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Assim como Deus tem dado para você. Cada dia que você se levanta, cada dia que eu me levanto, uma nova oportunidade. A graça de Deus, o perdão de Deus, uma nova chance. Por causa do amor, da paciência, da bondade
e da graça misericordiosa que Ele tem por nós. O que significa crescer na graça, então, quando Pedro fala para aqueles discípulos do primeiro século, escrevendo aquela carta, e está dizendo: aprenda a amar, aprenda a perdoar as pessoas, aprenda a dar uma segunda chance para a pessoa, porque é exatamente isso o que Cristo fez comigo. Ele não me esqueceu, Ele não me descartou, Ele não me lançou fora porque eu havia negado 3 vezes. Quando alguém faz alguma coisa contra você 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, é bem possível que a sua tentação, a minha tentação, seja riscar essa pessoa do nosso livro de amizades. Jesus jamais faz isso. Sabe por quê? Por causa da graça, por causa do amor que Ele tem por você.